Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um do Caos ao Sucesso, nosso podcast aqui da Yamp, justamente para falar do quê? De empreendedorismo, negócios, inovação e claro que também todo episódio a gente recebe alguém especial para falar do caos, para falar do sucesso, para te dar uma visão talvez de futuro. E o nosso convidado de hoje é mais do que especial. Imagina, o cara, engenheiro de formação, mas a criatividade estava sempre ali, ó. O empreendedor nato que passou por várias startups e ele criou seu próprio negócio, cofundador da Drops, que a gente vai saber mais. Hoje ele atinge mais de 250 mil pessoas com suas newsletters. E claro, às vezes, ó, dando aquele estalo naquela pessoa que pretende empreender. Senhoras e senhores, receba ele, Luiz Zaca! Tudo bom, Zaca? Que bom Valeu, te cara, receber aqui, obrigado. cara. Obrigado, tô empolgado. E Cara, tô empolgado e tô nervoso também pra conversar com a nervoso? lenda. Para com Porra! isso, você que é uma lenda, cara. Cara que não... Posso falar que você não para. Isso é uma coisa natural sua, né? Você não para. Cara, com as minhas filhas agora, Hum. né, tô reservando meu tempo pra parar, pra ficar mais tranquilo com elas, mas eu sou um cara acelerado, sou um cara acelerado. Ô, Zaca, já que você é um cara acelerado, aqui no nosso podcast a gente começa meio que acelerado mesmo, Então vamos que nessa? é justamente perguntando e questionando esse caos, esse sucesso, essa loucura. Porque muitas vezes o sucesso, na verdade, o que precede o sucesso, muitas vezes é loucura, muitas vezes é caos, às vezes é fracasso. Qual que foi o grande caos ou a grande loucura da sua vida aí? Cara, eu tenho uma trajetória que ela não é nada linear, né? Eu passei por diversos tipos de mercado. Eu poderia aqui contar a história de quando eu fiquei preso na Turquia, de quando eu negociei com um chinês tendo 22 anos ali. E isso precedeu uma demissão minha, mas eu acho que eu não teria como não falar de caos no meu papel mais recente. Eu acabei de voltar de Cannes Lions 2025, né? O maior festival de criatividade e publicidade do mundo. Eu fui lá para ser host de um podcast, então Sim, sim, tava sim, sim. na outra cadeira. E, cara, tive a honra de entrevistar um ícone na mídia brasileira, que é o Marcos Mion. Sim. Isso foi na quarta-feira, né? O podcast ficou ali a semana inteira. E esse, cara, de longe é o maior desafio profissional da minha vida desde que eu, né, mudei minha carreira para ter um grupo de mídia, né? E fazer esse trabalho também de conteúdo, mostrar um pouco mais a minha cara. E aí, cara, eu entrevistei o Mion na quarta-feira. E assim, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu recebi um feedback dele de que fui um bom entrevistador, assim, foi ótimo. Foi tão ótimo que no dia seguinte as minhas gravações só começavam 11 horas da manhã. Eu falei, então eu não tinha saído ainda, não tinha Tá, vou tomado aproveitar o nada. Opa, negocinho. vamos tomar um rosézinho em Cannes, Não é toda né, na hora que a gente Riviera tem a possibilidade. Francesa. Vamos, né, brindar, comemorar um pouco. Eu realmente tava em êxtase, me sentindo ali no sucesso. E aí, pô, conversando com a galera e tal, tomando uma cerveja. Eram umas 2 horas da manhã. Eu comecei a me tocar que eu tava ficando sem voz. E Hum. eu já tenho esse. Quando eu falo demais, quando eu falo mais alto, e aí você tá ali, happy hour, falando muito alto. Cara, eu me toquei que eu tava ficando sem voz. Eu falei, puta, preciso ir pra casa, preciso ir pra casa. Fui pra casa, né? O Uber demorou pra chegar. A hora que eu cheguei no hotel e fui falar comigo no espelho, a minha voz não saía, cara. Minha voz, você Nossa, vai em AI, como é que eu faço pra minha voz voltar? Enfim, não sei se você já passou por isso, né? Mas a já. gente que estar como host de podcast era algo novo pra mim, eu não me liguei. Aí no dia seguinte eu tinha podcast pra gravar, e no dia seguinte também podcast super Esquece que a importante. ferramenta do negócio A tá aqui, ó. ferramenta pra você ser entrevistador é a tua voz, né? E aí, cara, tomei um chá à noite, fui dormir, eu falei, não, de manhã A IA te vai ajudou? estar tinindo. Eu Agora eu fiquei falei, eu curioso. falei, eu falei, mas pô, o que que eu posso fazer pra voltar a minha voz muito Um rápido? chazinho quentinho, não, não, não. O melhor é Aí ficar é sem isso, ó, falar, não, muita não tô. água, hidratar. Exatamente, cara, não toma refrigerante, não faz isso, não faz aquilo, toma um chazinho desse. Falei, cara, o único chá que tinha na cápsula lá do hotel, nem sei de que era aquele chá, mas eu falei, vai esse Ótimo. chá mesmo, botei pra dentro. Acordei no dia seguinte, Sem a sem voz. voz, Sem sem voz? voz. Bicho, e era Cara, 11 horas seu compromisso. Não, sem voz, meu compromisso era às 11 horas. e aí? E aí, cara, eu comecei já a inventar 1 milhão de desculpas que eu ia dar, o que que eu ia fazer. Assim, minha mente naquele momento era um caos, a minha voz eu não tinha, então eu não tinha nem com quem falar o que eu tava. Pegando, e ainda Eu, tava. eu tenho, eu tenho os áudios no celular, assim, né? O áudio um dia antes eu, enfim, treinando, e o áudio no dia que eu tentei treinar, eu falava, caralho, impossível, não tem como eu gravar um podcast desse jeito. Mas calma, Eu quando você ia. acordou, geralmente a voz ela tá ali, as cordas vocais não estão aquecidas ainda.
Por favor, me diga que essa voz se recuperou. Cara, vamos lá. Peguei, né? Falei, pô, o que eu vou fazer? Falei, cara, meu corpo precisa se exercitar. Eu vou sair pra correr. Hã. Fui correr na Riviera Francesa, chique. Nossa, mas ô, pai. Saí pra correr. E aí, quando eu. Cara, aí beleza. Falei, eu vou pra lá. A voz já, né? Conseguia falar, assim. As pessoas viam que eu tava sem voz, mas conseguiam me entender. E aí, cara, fui pra lá, falei, pô, vou ficar quietinho aqui. Cheguei, era umas 8h30 lá. Aí lá em Cannes Lions tem umas salas do silêncio, né? Tudo que eu queria era ficar em silêncio. Eu fui pra lá, dei uma dormidinha, né? Tinha umas cadeirinhas de praia daquelas, enfim, de madeira. Sentei lá, cara. Falei, cara, preciso fazer alguma outra coisa. Eu fui numa farmácia, comprei pastilha, um outro spray de, sei lá o que era, mas que deixava adormecido. Fui lá, tirei mais uma sonequinha, aí já ia dar umas 11 horas, aí me mandaram mensagem, falou, foi cancelado o podcast de agora. Vai ser às 3 horas. O Vai cara, ser às bicho, 3 horas foi a da melhor tarde. mensagem que você recebeu na Que vida. isso, Qualquer cara. minuto contava ali, Eu né? acordei ali uma meia hora antes, assim, a voz já tava um Melhorando. pouquinho melhor, né? Tinha um monte de pastilha de própolis. E aí, cara, mandaram a mensagem, falei, demorou, vou dar mais uma dormidinha. É Porque eu que o acho melhor é que, eu acho, dormir que eu acho que mesmo. dormia, né? É. Dei mais uma dormidinha, cara. Quando tava ali umas 2 horas, a voz começou a voltar. Eu fui lá, comecei a falar com as pessoas, perguntava pros mais próximos, tá muito ruim. Cara, no final das contas, assim, foi um podcast que eu tava com a voz um pouco mais arriada, mas saiu, deu tudo certo. Pô, que Mas, bom. assim, no meu maior desafio profissional, onde eu, né, tava ali me expondo num baita festival, com um baita cliente, representando um baita cliente. Tinha acabado de entrevistar, porra, um ícone, Sim. e aí, cara, foi sinistro. Assim, acabou de acontecer, foi semana passada. Foi muito Minha voz tá recente. se recuperando ainda. Tá quente. É. Nossa, mas assim, olha, eu fico pensando aqui que você olha toda a sua trajetória, Zaca, desde quando você começou, que você estava falando, tem uma história lá que eu negociei com 22, e aí hoje tá em Cannes, sabe, a gente fala brincando, essa coisa não é toda hora que a gente tá lá Aham. tomando rosa. É muito louco olhar toda essa trajetória e quanto a sua vida mudou, realmente, né? Várias tentativas e erro, Uhum. várias oportunidades, ou então ideias mirabolantes que talvez não deram certo, outras que deram. É muito louco olhar essa trajetória, né? Como é que você olha já essa trajetória? Quanto tempo de trajetória, desde que você começou profissionalmente, que você considera seu start profissional, até hoje? Boa. Cara, long story short, assim, eu sou engenheiro de formação, eu comecei na indústria, trabalhava na área de compras, fui o primeiro estagiário expatriado da companhia, era grupo Whirlpool, Brastemp, Consul. Por isso eu fui pra China. E aí, não, aí eu Agora eu fui fiquei morar na curioso. Eslováquia, eu morei um ano na Nossa, Eslováquia, e aí eu era responsável por um programa de excelência de fornecedores, por isso eu fui para a Turquia, e aí foi bem numa fase de visto, o dia que eu fui voltar da Turquia, tinha passado 3 semanas lá em um workshop com fornecedor, e aí fui voltar e tinha passado ali os 90 dias, eu ainda não tava com o cartão na mão, fiquei um tempo preso na Turquia, enfim, é fui, muita história, pô. fui, Não, fui eu vou querer, expatriado. quando a gente acabar o podcast, eu vou querer saber todas as Eu, histórias. eu ainda tô no longo story short, mas enfim, daí eu fiquei na indústria um tempo, depois fui pra China, aí voltei e fui pro mundo de startups. Então entrei na área da saúde, uma startup tinha acabado de receber investimento, então aquele acelero. É, um ano que eu fiquei ali, fui convidado para entrar em sociedade numa outra startup na área da saúde, cuidava de pacientes oncológicos, monitoramento remoto de pacientes oncológicos, né? É o Até câncer, né? hoje, na Sim. WeCancer, exatamente. Então lá trabalhei com os principais oncologistas, etc. Então você vê, né? Eu vim da indústria, que eu lidava com um Áreas chinês que diferentes, né? fazia tubos brasados, depois eu fui, né, para plano de saúde, aí eu fui lidar com os principais oncologistas do Brasil, até que em algum momento ali, uma crise de identidade, eu falei, cara, a área da saúde não é para mim. A minha mãe é da área da saúde e ela, pô, ela era mó orgulhosa, né? Falou: não, não cai, a fruta não cai muito longe do É. pé. Mas pô, pacientes oncológicos ali era um negócio que mexia muito comigo, eu via que não era para mim. E aí eu saí, uma ex-chefe minha falou: pô, tá no mercado, enfim, não importa o que aconteça, eu quero que você venha trabalhar com a gente. E eu caí de paraquedas no mundo da mídia. Então fui trabalhar na MIT Sloan Review, uma Sim. publicação, né, da escola de negócios lá do MIT. E ali na área de vendas, como eu vim da área de compras, e daí depois, apesar de eu ter passado por algumas outras áreas, produto, etc., a minha natureza, minha zona de conforto é em vendas, né? Então entrei na MIT e comecei a vender projetos de conteúdo de marca, entrar no mundo
de marketing com SAP, Accenture, Oracle, as maiores empresas do mundo e consultorias, e fazendo projetos de conteúdo desde saúde mental a cibersegurança. Então, isso me deu uma bagagem muito grande. Eu sempre fui um leitor voraz, assim, né? Principalmente de, cara, notícia, coisa de tecnologia, coisa de negócio. Então, eu me encontrei ali, fiquei uns 2 anos, um pouco mais de 2 anos, cuidando de toda a parte de relacionamento com marcas da publicação, até que em um momento eu senti que, cara, o comportamento de consumo de conteúdo estava mudando. Eu assinava muitas newsletters, principalmente lá de fora, via um movimento acontecendo das pessoas falando, pô, ao invés de eu consumir notícia simplesmente por um algoritmo do que ele me entrega, ou né, como era ali antigamente, que o suprassumo do conteúdo eram as revistas, né, era ali que ou os jornais, que era onde você tinha acesso, né, e vi esse movimento de newsletter, e aí eu comecei a assinar algumas, comecei a assinar uma brasileira que chamava Tech Drop. Então, não, já entra aí o primeiro ponto, não fui eu que fundei o Tech Drop, foi meu Legal. sócio, Pedro. E aí um dia eu mandei uma mensagem para ele, né, respondi o e-mail, falei, cara, muito bom o teu conteúdo, já pensou em monetizar? Porque eu não via nenhuma marca patrocinando, Sim. eu cuidava disso. E aí o Pedro que me respondeu, meu sócio, ele era amigo meu da época de faculdade. Ele falou, pô, Zaca, sou eu, Sou cara. eu, cara, que você tá falando assim Sou com eu. formalzão, cara. Pô, sou eu, cara, vamos trocar uma ideia. Aí bateu as ideias e o resto é história, assim. Então, a minha trajetória, ela tem vários caminhos né, que a gente percorreu, mas eu acho que o fio condutor foi um cara sempre multicarreirista, então eu fui me envolvendo em vários pontos, várias áreas, eh, generalista, então eu nunca fui um especialista muito em um tema, apesar da minha origem ser de vendas, é muito generalista enfim, lidar com tudo, até codar, né, desenvolver Essas código eu são cheguei suas a maiores fazer. qualidades? O que que você quando você faz aquele highlight de Luiz Zaga, lá, ó, coloca lá, tipo, posso falar sobre o que você quiser, manda o tema aí que eu falo. Falo de disjuntor de geladeira, na época que eu trabalhava na Eslovaco, sei lá. Até qual que é a sua maior qualidade, assim, que você vê como o highlight do Zaca, se você pudesse colocar em bullets ali, o Zaca? Cara, esse é um processo de autoconhecimento forte, né, para você entender no que você é bom, né, e tem algum momento na vida que você acha que você tem que ser bom em tudo, né, É, e às vezes não é mesmo, fica e não é, eu acho que o meu grande destaque é eu sou muito bom em conectar os pontos. O que que isso quer dizer? Hoje, que a gente trabalha muito sobre, acompanhando o mercado de tecnologia, né, mas mais do que a notícia por si só, qual que é o impacto daquilo no mercado, hum, como é que, pô, a energia nuclear que o Bill Gates acabou de investir impacta a inteligência artificial, né? Então, começar a conectar os pontos para entender o que vem por aí. Eu acho que essa habilidade me ajuda muito em vendas, que é você, pô, entender o que o teu interlocutor tem de necessidade, entender o que você tem de produto e o que está acontecendo no mundo para juntar essas pontas. Eu acho que isso me ajudou muito em vendas, mas me ajuda também quando a gente fala de marketing, né? Porque quando a gente fala de conteúdo, o que eu vejo hoje conteúdo é commodity, né? uhum. Você Sim, entra, você sim, vai sim. no chat GPT, você vai numa rede social, o conteúdo está ali. Eu acho que o grande segredo hoje é como é que você conecta as pontas para desenhar uma estratégia, para entender o que está acontecendo. Esse é o meu superpoder. Qual que é a ideia mais maluca que você já teve, ou então que você achava até maluca, assim? Você fala, meu, isso aqui é muita maluquice. Não sei, eu vou jogar aqui, mas vai que aceitam. Que você acha, assim, que você considera a ideia mais maluca que você já teve e rolou? Cara, difícil. Difícil, né? Acho que tem. Se a gente pegar a própria newsletter, eu vejo que é uma ideia maluca, assim, porque eu cheguei a conversar com pessoa e eu falou, pô, mas o e-mail não morreu, né? Então acho que começar Isso é uma, verdade. uma newsletter, Acho que é o primeiro pensamento da começar, galera, né? começar uma empresa de mídia dentro do e-mail e continuar construindo o negócio do jeito que a gente construiu até aqui dentro do e-mail, para mim é uma ideia maluca. Ela é maluca hoje, mas talvez ela vai ser óbvia amanhã.
Essa talvez... E é a ideia que eu tô construindo, né? É o que eu tô fazendo hoje, assim. Então, para mim, essa é a ideia mais maluca. E acho que empreender é um pouco Nossa. sobre você ter uma ideia maluca, acreditar muito naquilo e seguir fielmente a sua crença, assim. Conta pra mim um pouquinho da história do Pedro, porque o primeiro maluco é o Pedro, É, né? o primeiro maluco O é o primeiro Pedro. maluco, só que aí que os É. malucos se encontram, né? Aí não é que os malucos se encontram, os malucos se encontram e estudaram juntos. Conta um pouquinho a história da Drops, assim, pra galera entender um pouquinho, assim, como vocês se juntam, e aí quais são os primeiros passos pra transformar aquilo no que era, na Legal, verdade, uma newsletter e virar nesse gigante que atinge, sei lá, mais legal. de 250 mil pessoas. O Pedro, ele começou o Tech Drop muito por sentir uma necessidade de que ele de conversar com coisas que ele estava vendo na época que ele morava no Vale do Silício e que ele não via essas conversas chegando no Brasil, né? Então ele já assinava newsletter lá de fora, tinha conversa com pessoas lá de fora, falava, pô, quando eu chego no Brasil eu não consigo conversar sobre esses assuntos com as pessoas. Só para você ter uma ideia, né? Quando o ChatGPT bombou, isso foi em novembro de 2022, quando ele Tá. estourou o boom. A gente falou a primeira vez sobre GPT em abril de 2022 nas nossas newsletters. Nossa, quase um Então a ano. gente já estava falando de coisas meio malucas antes. E essa é a origem ali do Tech Drop, né? O Pedro, cara, começou como um side project para poder levar isso para mais pessoas. Quando eu respondo aquele e-mail, Hum. tinham 200 pessoas que liam. Então era family and friends. 200 pessoas? 200 pessoas que liam, né? Ele falou, cara, tá aqui, ó, essa é a chave do carro, tá a fim de construir? Vamos construir. E a gente começou 3 vezes por semana. No nosso primeiro ano, a gente só tinha um objetivo, era não perder para consistência. A gente tinha que, Tá. newsletter tinha que sair segunda, quarta e sexta, né? Então esse foi o nosso primeiro ano, a gente tinha uma agência que fazia Instagram, só que crescia 200, ficamos um É um baita tempão, desafio, né? crescia, Nossa. porra, um baita desafio, crescia, putz, quase nada. Até que na virada para 2023, a gente falou, ou alguém assume, porque ninguém sabia que era nosso, né? Ou alguém assume, ou, cara, o negócio não vai andar. Então eu mexi meus pauzinhos, e aí, dia 4 de janeiro de 2023, eu fiz um post no LinkedIn que ele começava assim: imagina você voltar de férias e todas as suas reuniões são canceladas. Tinha uma empresa que tinha acabado de fazer isso, a gente estava dando essa notícia e a gente pegou muito time. Esse post foi um dos meus primeiros do LinkedIn e ele bateu 2,5 milhões de visualizações. Então, esse dia foi um Hum. caos. Esse dia foi um caos, porque meu perfil começou. Eu não consegui sair do celular. Eu ficava ali tentando responder as pessoas. E aí começou a vir uma galera. A nossa news naquele dia saiu de 200 e pouco para 1.250 leitores. É o nosso tipping point, né? A nossa virada, quando a curva que fazia assim começa a fazer assim, né? Só que aí começa a vir o caos também do empreendedor, né? Eu falei, pô, 2,5 milhões de impressões, precisa converter essa galera para assinar a newsletter. E aí lá foi eu que, cara, acho que os 2, 3 próximos dias eu fiquei mandando mensagem no inbox. Ô, você viu aquele meu post, né? Se você curte mais conteúdo assim, assina a nossa news e tal. Cara, eu mandei tanta mensagem No processo manual, isso que eu ia falar, no processo manual braçal, ali, assim. manual. Eu via quem curtiu, quem comentou, mandava uma mensagem. Cara, Acho que no segundo dia o LinkedIn me bloqueou. ó, roubou, né, Bloqueou meu digamos. perfil. Falou: não, você está tendo um nível de acesso ao seu perfil absurdo, mandando um monte de mensagem igual, e ali foi bloco atrás de bloco, cara, porque até isso já faz 2 anos, até 2 semanas atrás eu vi alguém que curtiu esse post. Esse post ainda Esse continua. post de 2 anos atrás, cara. Nossa, a curva dele de engajamento dele é um negócio, assim, surreal. Absurdo. Mas enfim, a gente saiu de 200 para 1.200 e dali a gente não parou mais, né? Eu continuei publicando no LinkedIn diariamente, pegava as matérias da News, publicava e falava, assina a News. Parei de mandar tanta mensagem, né? Eu falava, assina a nossa News aqui. E a partir dali a gente começou a crescer, muito com a minha marca pessoal no início, né? Como a cara do Tech Drop. A partir dali a gente começou a colocar outros canais, programa de indicação, etc. Quando veio o boom da AI, a gente abriu uma nova vertical de inteligência artificial e mais recente, uma para mercado financeiro, outra para marketing, outra para startup e empreendedorismo. E hoje é um grupo de mídia, né, que já tem aí seus mais de 250 mil leitores, 5 canais, tem uma representatividade legal, principalmente nesse nicho de tecnologia, negócio e inteligência artificial. Se desse pra colocar de 0 a 10, onde é que tá hoje pra você, de satisfação pessoal mesmo, assim, Uhum.
A Drops de maneira geral, assim, ó, putz, tá em 6 ainda porque eu quero melhorar isso, eu quero fazer isso, eu tenho esses objetivos ainda. Você acha que tá longe do ideal que você e o Pedro almejaram lá atrás ainda? Cara, acho que a gente fez do 0 a 1, né? Agora que a gente começou a formar time para levar do 1 ao 10, que essa é a maior empresa de mídia B2B do Brasil, né? Com diferentes canais, com comportamento de consumo totalmente diferente, falando para a nova geração, né? Para uma geração que não aguenta mais entrar num portal, ver um monte de banner, paywall, que gosta de uma experiência de conteúdo que não é só a notícia por si só, que ela tem que fazer sentido, né? Tem que explicar um pouco do o porquê por trás das coisas, de uma forma bem humorada também, né? Então, o humor é Seja leve também ali, né? Essa aula toda. uma forma leve. E dentro do e-mail, né? Eu acho que dentro do e-mail é significativo porque ah, o e-mail ele tem um comportamento de conteúdo, de consumo bem específico. Ele é livre de algoritmos, então a gente não depende da Meta ou do LinkedIn entregar ou não. A pessoa que assina, ela assina news, né? E a atenção dela é muito mais concentrada, né? Quando ela abre um e-mail, ela abriu para ler, para se informar, para se educar, para resolver alguma dor que ela tem no dia a dia, diferente do que ela está scrollando num Instagram, que daqui a pouco você Nossa, perguntar o que você viu há 2 minutos atrás, exato. a pessoa já nem lembra. Então a gente acredita muito num mundo em que as pessoas precisam de mais curadoria, né? E além disso, uma curadoria que seja gostoso de consumir, né? Que te ensine alguma coisa, que te gere uma emoção de alguma forma, seja uma emoção de descoberta, seja uma emoção de risada, seja uma, né, de certa forma, um entretenimento, uma inspiração. Então, eu acho que a gente ainda tá no 1, cara. Tá no Tá 1 bom ainda. ainda. Então tem Tamo muita no 1. coisa ainda pela frente. Quando a gente fala de trabalho manual ali e tal, não sei o que, Uhum. é braçal mesmo ali, ó. Sentar na frente do computador, mandar um monte de e-mail, que é esse comecinho e tal, não sei o que. Tem a questão da criatividade. O quanto é suor, o quanto é criatividade num projeto, no empreender desse jeito, com algo que, para alguns, newsletter, aí Aham. tipo, é um negócio que tipo, já tava defasado. É suor pra caramba, muito suor, né? Tem 2 anos que eu acordo às 4 da manhã para finalizar as news. Isso Isso por si só já diz muito. isso quase ninguém vê, né? E não só eu, né? Hoje uma equipe e tal. Então isso quase ninguém vê. Então é muito suor pra pessoa acordar quando for tomar o café dela, ela ter as principais notícias de tecnologia já no e-mail. Mas além de muito suor, cara, eu tem um fator de eu não gosto de usar só a palavra de foco, tem que focar, mas eu acho que é um fator de consciência até, porque hoje em dia o mundo tem tanta oportunidade, cara. Tem tantos objetos brilhantes que você pode ir pegando ao longo do caminho, né? AI é uma oportunidade, conteúdo é uma oportunidade, e-commerce, né? Pô, é uma baita oportunidade. Ah, e você, pô, acreditar em alguma coisa e seguir naquilo ali fielmente, sabe? Pô, eu acredito nisso. Cara, vou executar dessa forma, mesmo que apareçam vários objetos brilhantes. É até engraçado, eu tava falando com o Mion lá em Cannes, né? Eu perguntei, pô, Mion, cara, você nunca, né, investiu em empresas, ou empreendeu de alguma forma? Ele falou pra mim, cara, eu sou artista. É aqui que eu domino, né, na minha arte. Todas as outras coisas que eu tentei fazer ao longo da minha carreira, elas mais me tiraram do caminho onde eu sou muito bom, né. Então acho que é suor pra caramba, mas também entender, cara, onde é que eu sou muito bom? O que que me dá vontade de fazer? E não é fácil, porque é isso, tem muitos objetos brilhantes ao mesmo tempo, né, aparecendo na tua frente. Até se você olhar, cara, né, hoje em dia é muito comum, né? Pô, ganhei 1 milhão em 1 hora, fiz não sei o que, não sei o que. Você fala, meu Deus, a pessoa tá fazendo isso e eu tô aqui Sentado lutando aí para para pagar um fazer pouco. uma venda. Então você ter essa consciência, né, de entender que cada um tem a sua própria trajetória, entender qual trajetória você quer seguir, ela é tão importante quanto o hard work, né? É também você trabalhar de forma inteligente para aquele objetivo. Trend ou moda? A gente tem um quadro aqui que chama Boa. Trend ou Moda. Aí, porque eu tenho algumas coisas aí que parece que, nossa, isso aí acho que é moda passageiro. Isso aí, vamos lá. Zaká, criar comunidade antes de lançar o produto. Você acha que é uma trend ou você acha que é uma moda, é algo de agora, assim? É uma trend,
o nosso próprio negócio tem essa tese, você constrói audiência e distribuição primeiro e depois produto. Tem gente que usa isso muito mais no conceito de moda, né? Achando que, pô, vou fazer um lançamento, botar uma comunidade ali e vou lançar o meu produto para as pessoas comprarem como uma antecipação. Eu acho que isso aqui é uma moda. Agora, quando a gente olha para trending de você. Até tem um quote interessante que é: pô, a atenção hoje ela já começa a virar commodity, mas a conexão Nossa. ela é algo muito raro, né? Então, você ter uma audiência que se conecta com o que você traz, que te dá feedbacks, que te dá dados de para onde você pode ir, você constrói produtos junto com ela, isso é muito poderoso. Isso com certeza é uma trend. Uma trend. Vamos lá, próxima. Fazer meme para divulgar o seu negócio. Que é, que é usar algo que hoje que as pessoas gostam muito e consomem muito diariamente. Trend ou moda? Moda. Moda. Acho que humanizar a marca é trend, mas nem toda marca quer ou deve ser o Duolingo, ou até mesmo o Drops. A gente usa muito meme, mas não é para toda marca, não é o jeito dela de comunicar, ou não é a forma como a audiência dela gosta de consumir. E o meme, ele entra nesse lugar de como é que eu humanizo, né? Como é que eu conecto com o meu público. Mas existem outras formas de humanizar. Então, a marca que começa, né? Pô, tem um monte de gente fazendo meme, eu fazer meme, para mim é moda. Você acha que esse é talvez um dos maiores problemas, talvez para as marcas entenderem que nem sempre o que é bom para você é Uhum. bom para mim. A formatação e colocar dentro de potes iguais para todo mundo, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, não é assim que funciona. E é até um descaso, de certa forma, quando né, a gente vê muito cases do Duolingo, né? Falar, pô, não, olha aqui o que o Duolingo faz, porque ele. Cara, beleza. Mas você quer ser o Duolingo? Você tem estômago para fazer o que o Duolingo faz? Tem Né? isso. A sua marca tem elasticidade para fazer isso? Né? Vai ter alguém que vai ter que ficar aprovando tudo que sai? Sim. Né? Então, acho que não é para toda marca. Tem marca que fala de jeito muito sério e que aquele é o posicionamento dela e que é daquele jeito que a audiência dela consome. Então, acho que entender qual que são os valores de marca, da onde que ela vem, como que ela quer se comunicar, é muito mais importante do que só tentar participar das conversas de um jeito que não é orgânico no final das contas, né? E aí isso acaba mais afastando do que conectando. Founder virar influencer da própria marca. Trend ou moda? De onde Trend, que, de onde que, trend. onde que surge isso, hein? Onde que surge isso? Você acha que vem, é lógico que acho que vem do mercado de tecnologia, ou será que isso é antes? Cara, pra mim, pô, né, trend, acho que founder virar influencer da marca não é uma coisa de hoje, né? O Sim. fundador, ele, de certa forma, sempre foi um dos porta-vozes, mas os meios mudaram. Antigamente, você ofertava o CEO, o fundador de uma empresa, para ele dar uma notícia para um portal, para ele dar uma notícia para algum lugar, só que mesmo assim, ele não tinha o controle da narrativa. Tá. Quantas vezes você já ouviu Sim. falar de falar, pô, o jornalista, né, fiz uma baita matéria e o jornalista não colocou o que eu queria falar. Por Sim. quê? Porque ele não controla o canal. A partir do momento em que as mídias sociais, né, fragmentam e fazem todo mundo virar uma própria mídia, é onde você controla a narrativa, né? Principalmente quando a gente fala de news, por exemplo, né, a gente controla mais ainda, porque o algoritmo não impede da nossa mensagem chegar na nossa audiência. E eu acho que para um fundador, também, os principais anúncios hoje, se você comparar próprio Zuckerberg ou um Palmer Luckey, que é o fundador lá da Unreal, eles são porta-vozes, cara, muito. O alcance deles é muito maior do que se fizesse Sim. via algo institucional. Por alguns fatores, né, cara? E acho que desde a conexão com a própria pessoa, desde o algoritmo favorecer mais quando tem um perfil de uma pessoa falando. Então, eu acho que é trend, mas, de novo, assim, existem jeitos e jeitos de fazer, né? E tem alguns founders que acham, cara, eu preciso me posicionar, mas aquilo não é um ambiente que, cara, ou que ele vai estar bem. Não é assessorado a palavra certa, mas
vai fazer algo para um afago ao algoritmo, ao mercado, e não ser de fato o que ele é. Por isso também tem, cara, é muito comum o media training, né? Sim, Media total. training Todo tempo. e aí começa a entrar as vertentes, né? Pô, se a empresa faz muito media trained e ele não é autêntico, ele também não conecta, né? O próprio Zuckerberg é engraçado, né? Às vezes a pessoa fala, pô, o Zuckerberg agora virou um influencer. Mas aconteceu vazou uns e-mails deles por causa desses processos, que era uma troca entre o Peter Thiel, que é um grande investidor do Facebook, o Mark Zuckerberg e uma outra equipe, e eles falavam muito sobre quem é a cara dos millennials em um momento em que a política deixar de ser essa velha guarda Uhum. e pessoas, né, millennials começarem a assumir. Eles dizendo, pô, não tem. E você é um cara que hoje a galera tem uma visão de que é o mauzão da tecnologia, da privacidade. Você precisa se conectar mais, porque politicamente, e obviamente o governo, cara, influencia muito tecnologia, Big Total. Tech, etc., né? Desde investimentos até políticas. Como é que, cara, você se torna aquela pessoa que, né, a jornada do herói, né? Que veio, que Sim. empreendeu, tal, que sofreu, que foi no né, na Assembleia Na e contramão do que as na- pessoas achavam que e ia, sei lá, agora parar o tá mundo. aí, tá conversando com as pessoas. Então, acho que o Zuckerberg não precisaria fazer isso para a empresa dele crescer, mas ele precisa fazer isso para quê? Para que ele controle a narrativa da história dele. Eu acho que você controlar a sua própria narrativa é muito trendy. O quanto você teve de controle da sua carreira, da sua história? Quantas coisas aconteceram sem você imaginar, sem pensar, assim? Quanto que foi planejado ou não da sua carreira? Cara, minha carreira não foi nada planejada. Então, porque a minha também não. Ela não foi Eu nada paro, eu planejada. pergunto isso, eu falo assim, tô perguntando uma coisa aqui pra ele, porque assim, eu imagino que o Zaka foi lá, planejou isso, investiu aqui. A minha não, eu falo assim, eu não sei do que é, eu vou fazer, isso aqui deu certo, e vai indo. A minha foi nada, né? Até a minha própria trajetória, né? Ter começado na indústria e agora ser um cara de mídia já mostra que não é nada linear, né? De mídia eu caí de paraquedas, porque eu Mas aí é tive uma uma. característica, uma qualidade sua, que é essa coisa de se adaptar também a novos Adaptar. cenários e conseguir dar uma resposta a Uhum, uma proposta, dar uma resposta a uhum, um novo desafio de maneira aham, rápida e coerente, né? uhum. Com certeza, cara. Eu acho que nesse ponto eu ia chegar, assim, ela não foi nada planejada, mas ela foi, de certa forma, pensada. Por quê? Eu tenho muito claro na minha cabeça de que se eu tô nesse caminho, todas as decisões que eu tô tomando aqui, elas vão fazendo assim, né? Vai me guiando, guiando, Uhum. guiando, 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 né? Se eu não tomar decisão, eu fico parado. Mas cada decisão vai me levando para o caminho. Se eu tomar uma decisão que ela mexe muito, talvez o meu ponto de chegada vai ser lá e não aqui, Perfeito. né? Então, quando eu fui para a área da saúde, era porque eu falava, pô, eu vou para uma startup, algo diferente do que eu estava fazendo e que vai me dar esse nível de crescimento que vai me levar num lugar totalmente diferente. Vou conhecer um mundo novo. Para mídia foi a mesma coisa. Eu falei, pô, esse é um desafio que eu tô precisando mudar esse meu rumo e aqui vai me levar para um caminho totalmente novo. Não que foi planejado para assim, pô, lá eu quero chegar, quero empreender, quero fazer isso e aquilo. Mas principalmente decisões super importantes da minha vida, elas foram pensadas de que onde que eu posso chegar. Esse onde que pode chegar é o grande o pote de ouro, né? Porque assim, a gente está falando de empreender, dos objetos brilhantes que passam. O quanto você mudar a sua vida, muitas vezes, é você sair, putz, eu vou, mãe, vou te decepcionar aí, vou Uhum. sair da área de saúde, porque apesar de, tá, mãe, desculpa, mas eu vou para a área da tecnologia. O quanto de medo, né, às vezes as pessoas têm de empreender, porque é o desconhecido, não sabe se vai dar Aham. certo, ou então deixar para trás algo mais da, da, da zona de Uhum. conforto ali das pessoas, Uhum. faz com que as pessoas deixem as oportunidades muitas vezes passar. Você sente que você deixou muitas oportunidades passar na sua vida? Deixei muitas oportunidades passar, mas eu não me arrependo delas, assim. Acho que, cara, tem coisas que se não foi pra eu estar lá naquele momento, porra, não era. Eu preciso estar. E eu sou muito sobre assim, tomar uma decisão de que, cara, se eu sinto que eu preciso mudar, eu não tenho nenhum problema com a mudança, Você não tem. né? Eu E não tenho geralmente é o problema que as com pessoas mais têm mudança. problema.
eu não tenho problema com mudança, assim. Tanto que, cara, é isso. Eu morei na Ucrânia em 2014, eu fui para a Eslováquia, né? O próprio mudar de mercados, eu não tenho esse problema, mas eu entendo que é uma característica minha. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive essa pulguinha de empreender, mas me faltava. Será que eu falo essa palavra? Me faltava um pouco de coragem, porque eu sempre achava que, não, eu não tô pronto, eu preciso ganhar um pouco mais de casca, eu preciso fazer isso. E aí, quando eu decido empreender, foi quando a minha segunda filha tinha acabado de nascer. Um ótimo Assim, momento cara. para empreender, né? E Acho que aí, tá na hora de arriscar um pouquinho. eu acho que tem um aprendizado super importante aí que eu tive, né? Que é, a gente nunca tá 100% pronto, cara. Nunca vai estar 100% pronto. Alguma coisa você vai ter um receio, mas você vai aprender no caminho, sabe? Quantas coisas a gente não aprendeu já ao longo do nosso caminho, né? Você vai se adaptar. E se não se adaptar, e se não for aquilo, que não tenha o medo de mudar novamente. Esse é um pouco do meu modelo mental Que hoje. pra tudo na vida é assim, né? Porque geralmente a gente procura estar totalmente seguro para tomar um passo. É. Você tá falando da sua filha, talvez, eu não sei se foi planejado ou não, mas é que assim, eu tenho totalmente a grana que eu desejaria para dar uma boa vida para minha filha. Eu Uhum, vou estar pronto aqui? Talvez não esteja, mas acontece. E as coisas acontecem mesmo assim, mesmo. uhum. Acho que os negócios, acho que é basicamente isso, né? Você não tá totalmente embasado ali de investimento, de Uhum. planejamento. Mas senão a Drops não estaria hoje como está. Não estaria, não estaria. Obviamente, eu não vou dizer que assim, pô, eu larguei tudo, porque eu acho que não de novo, né? Não foi necessariamente planejado, mas foi pensado, Tá. né? Cara, a gente sabe que vai ter esse tempo aqui para começar a monetizar, né? Qual que são as seguranças que a gente tem? Eu, no meu caso, como eu trabalhava comercial, eu tinha uma grana para receber de bônus, etc. Então, isso Mas teve que deixar me de ajudou. lado uma boa parte aí Deixei algumas coisas de lado, mas falei, pô, eu tenho uma segurança para 6 meses Ah, fazer isso acontecer, né? Minha filha tava vindo, mas, cara, eu tenho uma segurança de 6 meses para fazer isso acontecer. Já era. Em 6 meses eu vou fazer isso acontecer. E aí eu pulei de cabeça, né? tá. E tem pessoas que vai de novo, acho que é aquele ponto que eu falei que às vezes me faltava um pouco de coragem, né? De não estar se sentindo 100% pronto. Eu não tenho o perfil de me jogar 100%, por exemplo, vou pegar um cheque especial e agora vou empreender. Eu sou um cara que calcula os riscos, Eu também. né? E por isso que talvez eu não tenha empreendido antes. Eu cheguei a empreender antes, na época de faculdade e tal, mas isso antes de ter entrado na indústria, né? E aí fiquei 6 meses trabalhando num projeto, a gente começou a fazer alguns trabalhos e tal, mas em um momento eu falei, cara, preciso ganhar um pouco mais de casca. E foi ótimo, porque eu tomei essa decisão e me levou para outros lugares, né? Eu viajei, fui expatriado, fui para China, tal, tal, tal. Mas eu acho que se tivesse que ter um takeaway aqui a gente nunca está 100% pronto, mas vale a gente pensar, pelo menos, onde que isso aqui pode me levar, qual que é o tempo que eu tenho para fazer isso acontecer, se isso não acontecer, pô, qual que seria o meu plano B? É um pouco de como eu penso, que eu acho que é a maioria das pessoas. Acho que são pouco aqueles outliers que falam, cara, larguei tudo, peguei o cheque especial e agora né, isso aqui All é in no minha vida. negócio. Acho que esses são muito mais os outliers do que a maioria dos empreendedores, assim. Ô, Saka, vamos falar um pouquinho de respeito de tecnologia, porque você é um cara que Bora. está muito ligado em tecnologia, e aí a gente está vivendo uma época Uhum. tão, tão diferente, talvez, para algumas pessoas que estão mais distantes, mas você falou um ano antes, basicamente, da discussão do ChatGPT, que hoje já é presente na vida de muita gente, vocês já estavam discutindo ali. Para você, nesses anos todos trabalhando com tecnologia, qual foi o grande salto, qual foi a grande plataforma, qual foi a grande sacada que você viu na tecnologia que faz você projetar um mundo baseado nisso? É IA? Toda revolução tecnológica ela passa por um ciclo similar. Ela começa por um período de gestação, e esse período de gestação é uma tecnologia que vai impulsionando a outra. Então a gente só tem o que a gente tem hoje porque algum dia alguém inventou a tecnologia da eletricidade, e essas coisas foram se acumulando, certo? Então esse é o período de gestação,
que hoje em dia é muito mais rápido, porque a gente já tem um pacote de tecnologias absurdo. Logo após o período de gestação, vem o que se chama de Big Bang, que é o momento, aquele lançamento, aquilo que muda tudo. No caso da era da revolução da tecnologia mobile, foi a invenção do iPhone em 2007, Sim. né? No caso da revolução tecnológica da cloud, foi a AWS. No caso da revolução tecnológica da IA, foi o ChatGPT. Por quê? Porque ele colocou a inteligência artificial na mão das pessoas, o que antes a inteligência artificial já, né, já existia há um bom tempo, já estava em período de gestação. Aquele é o Big Bang. Depois existe um período que se chama quebra de paradigmas. A quebra de paradigmas é onde a gente começa a entender quais que são os impactos da tecnologia na sociedade. Então, quando veio as redes sociais, né, com o mobile, uma série de quebra de paradigmas foram sendo quebrados e configurados, né? Configurando um novo paradigma que é, pô, agora eu não preciso mais acessar o conteúdo num jornal no portal, vai ter uma pessoa que vai me entregar no Instagram. Agora, né, uma série de paradigmas foram configurados ali. E a inteligência artificial, na minha visão, ela vai levar um tempo ainda para configurar todos os paradigmas que a gente vai entender daqui para frente. Aí existem vários, eu posso falar depois aqui um pouco dos dois que eu mais me interesso. eh, e que a partir do momento que isso acontecer, aí a gente começa a entrar numa curva onde os principais produtos da era dessa revolução tecnológica começam a ser criados. Então, o WhatsApp, por exemplo, ele não foi criado em 2007, quando foi lançado o iPhone. Ele foi criado em 2009, se eu não me engano. 2 anos depois, o Tinder, o Airbnb, o Uber, né, que são as empresas vencedoras dessa época mobile. Da época de inteligência artificial, talvez a gente nem conheça ainda os produtos que a gente vai usar na era da inteligência artificial. Então, eu não consigo dizer que essa é a mais, porque a gente tem computação quântica, a gente tem robótica, a gente tem uma série de outras tecnologias, revoluções tecnológicas acontecendo, que estão ou em fase de gestação, Uhum. principalmente ali em fase de gestação, né, que vão configurar outros paradigmas na sociedade. Estou indo muito a Não, fundo. Tá não, pelo amor. interessante? Tá muito interessante. Sabe por quê? Porque eu tô pensando assim, realmente, porque a gente fala em computação quântica, vai mudar o jeito com que a gente usa aplicativos que Exato, hoje que a gente tem noção de como exato. funcionam. E aí, falando dos dois paradigmas que mais me interessam. O primeiro é o paradigma da comunicação, né? Existem hoje 4 principais tipos de comunicação ali, que vai desde a one-on-one até a parasocial, que é um influencer falando para um monte de pessoa que ela não conhece, mas que as pessoas se sentem amigos daquele influencer. Eh, essa comunicação, a IA vai, cara, basicamente em todas ela vai ter algum tipo Impacto. de impacto. Só que existe um novo tipo de comunicação, né, que está sendo configurado agora, que é a comunicação humano-robô, né, que é por exemplo, hoje, se você entrar ali num e-commerce, né, você não necessariamente já precisa ter uma equipe, né? Você pode ter alguns robôs que vão atender o seu Demanda ali, público ali, né, a exato. sua demanda. Então tem muita coisa para ser configurada. Pô, será que as pessoas vão estranhar essa comunicação com o robô? Será que não, isso aqui vai conseguir, as pessoas vão começar a também ter os próprios robôs e o robô vai falar com o robô Sim. e aí a partir dali a compra, o meu consumo, o meu e-commerce vai começar a rodar todo, né, vai ter aquilo ali como um dos principais canais de comunicação. Então acho que tem muita coisa para ser configurada ou não, as pessoas não vão querer, elas vão voltar para um caminho de que elas precisam pesquisar em plataformas numa experiência diferente. Essa é a primeira. A segundo paradigma é a do acesso privilegiado. E aí eu acho que esse, para mim, é fundamental e vai influenciar todos os mercados. O acesso privilegiado, basicamente toda tecnologia, ela te dá um nível de acesso maior do que você tinha antes. Por exemplo, a revolução. Hoje, se você quiser quiser fazer um filme, antigamente você precisava de estruturas gigantes, de gravação, etc. Você deve saber bem isso. Eh, Hoje não. Existem filmes que são filmados com iPhone. O filme que Parasita, que ganhou o Oscar, né, toda a parte de audiovisual, acho que toda a parte de fotografia deles foi, cara, shot no iPhone, né?
Então, a tecnologia já liberou um nível de acesso privilegiado. Com AI, o acesso privilegiado ele aumenta muito. Pensa, para você ter um alfaiate, custava bem caro. Sim. Hoje em dia você tem um alfaiate no teu bolso. Você bateu uma foto e fala, e aí? Tô bem de preto ou deveria colocar algo mais, né? Deveria, para entrevistar o Zaca, eu deveria ir mais colorido, né? Ou, pô, eu vou para esse evento, eu tô adequado para o evento? A mesma coisa que você tem, né, uma nutricionista, você tem um agente de viagens, que antes você precisava pagar para um agente de viagem fazer esse processo para você. Se você olhar para a educação, né, educação talvez seja o mercado que mais vai ser impactado a partir do momento que a IA configurar esses paradigmas, né? E isso, cara, me leva a um ponto que as principais empresas que a gente vai consumir na era da inteligência artificial, elas nem existem ainda. Então, acho que não tem nem como dizer se isso vai ser né, se essa é a maior, porque talvez depois já venha a quântica, talvez já venha a robótica, né? Mas com certeza ela é uma revolução tecnológica e ela está quebrando diversos paradigmas que a gente tinha. O que o Zaca usa hoje? De inteligência artificial, de aplicativo e tudo mais. Cara, eu Quando uso. você abre, quando se eu abrir o É, seu celular aí, eu vou achar um aham, ChatGPT, vou achar, sei lá, aqui um uhum. Gemini, o que eu acho aí? Cara, eu uso Perplexity bastante para pesquisa, ChatGPT na própria empresa, onde a gente constrói todos os fluxos ali, né? E aí integra com algumas outras coisas. Essas são as duas principais. Notebook LM é uma que eu uso bastante. Inclusive, esse tem um caso de uso legal, cara. Eu fui fazer a entrevista agora em Cannes, né? E normalmente eu gosto de conhecer muitos convidados, assim, né? E aí, cara, não sabia ali, mas também não tinha muito tempo para me preparar. Pô, eu peguei tudo que eu sabia com as pessoas que eu ia falar, né? Tudo que estava público, joguei num notebook LM, dei alguns direcionais e pedi para ele criar podcast simulando a conversa que eu teria, né? Joguei as perguntas lá. E aí eu fui no voo ouvindo um podcast que eu iria fazer daqui a algum tempo, Legal. né? E treinando com aquilo ali. Então esse é um caso de uso legal. E aí depois tem algumas outras que são mais específicas, assim, para algumas coisas que eu não uso tanto, mas puta, para vídeo, às vezes eu uso Eleven Labs para algumas coisas. É, tem um Midjourney para uma geração de imagem. Você acha que já está automático para você? Porque você é um cara que vive tecnologia, você é um cara que conhece tecnologia. Você acha que já é automático ao ponto de, tipo, coisas que antes. Porque o nosso automático, então, pelo menos a Aham, maioria das sim. pessoas, da população, o automático é: preciso consertar alguma coisa. Vou Aham, lá ou no Google, vou lá perguntar para alguém. Esse é o automático. aham. Para você, já é o automático tirar uma foto do aparelho, do código de barras e meter no chat GPT e falar assim, me dá as diretrizes de o que eu preciso fazer para consertar, por exemplo. Eu uso todo dia. Perplexity, por exemplo, já é automático eu pesquisar no Perplexity. Mas tem coisas que, às vezes, eu, no meio do caminho, eu falo, "Puta, tô Por que demorando que eu muito tô... para fazer. Por que que eu não joguei na AI isso aqui, né? Então não é 100% automático. E eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho um acesso a conhecimento ainda um alto nível, né, em Sim. tecnologia. Se você pensar para a maioria da população, eu acho que tem muita gente brincando ainda, né, fazendo de Qual foi a coisa que, brincadeira, assim. que a AI te trouxe, assim, não precisa ser profissional, mas pode ser pessoal, que você falou assim, caramba, bicho, como você adiantou o meu lado aí, querido ChatGPT ou alguma outra AI. Ué, esse caso, esse Esse caso caso do do podcast? podcast, esse caso do podcast foi legal. Tem alguns casos mais da empresa, discussão de estratégia. Você jogar. E aí eu e meu sócio, a gente tem um chat compartilhado que a gente subiu alguns guides de estratégia, colocou o que a gente estava pensando em fazer e começamos a discutir riscos, para onde que a gente deveria ir, o que a gente deveria fazer. E aí é um live. Esse, inclusive, a gente usa Gemini, né? Eu nem comentei, mas a gente usa o Gemini. E aí a gente tem juntos e a gente vai discutindo a estratégia da empresa ali. Então, esse é um caso de uso super interessante também. E aí eu acho que tem esses casos de uso que aí é particularmente. Eu ainda não peguei, mas é de construção dentro de WhatsApp, né? Pô, eu acho legal quando uma IA resolve o meu problema num e-commerce, alguma coisa dentro de um WhatsApp, eu gosto. Eu acho bom. E para mim, o grande fator de sucesso da AI vai ser quando ela desaparecer.
Quando as pessoas falam, pô, e daí que eu tô falando com uma AI? Eu nem quero saber, sabe? A partir do momento que aquilo resolveu o teu problema, a AI vai ter sucesso. A mesma coisa a nuvem, né? Você fala, puta, a nuvem. Hoje em dia você nem tá Nem ligado mais pensa que você tá nesse. pensando na nuvem. Você joga no Google Drive e pronto. A nuvem, para você consumidor, desapareceu, né? E eu acho que a AI vai ser a mesma coisa. A hora que ela estiver dentro dos produtos e produtos que vão ser criados nessa era da AI, que eu nem... E daí se é AI? Se ela resolve meu problema, me deixa mais fácil o que eu preciso fazer, é isso aí. Quando a gente fala de inteligência artificial, tem algumas coisas na tecnologia que vem, toda hora vem, quase pegou. Nossa, agora essa é a vez, agora vai todo mundo usar. Aham, E aí a gente, geralmente, assim, sei lá, óculos de realidade aumentada, óculos de realidade virtual, que existe desde que a gente era moleque, que existe não aham, sei o quê, mas que ainda não popularizou, talvez, porque é muito pesado. A Apple acabou de lançar um aham, agora, todo mundo vai usar. Que vem como alguma grande. Aí talvez acabam sendo as grandes modas, mas que talvez não viram realmente concisas ali no momento. aham. Um óculos de realidade aumentada. A realidade aumentada, por exemplo, é algo que já é muito presente. Mas você acha que o que falta, por exemplo, óculos estar no nosso dia a dia? Lá em Cannes eu provei, né? Eu não tinha provado ainda o da Da Meta Meta? Ray-Ban. Eu não tinha provado ainda. Provei lá a primeira vez essa última semana. E aí eu também conversei com algumas pessoas que estavam lá que já estavam usando, já tinham um ano. E eles falaram, pô, eu uso, mas eu uso para ouvir um podcast quando eu saio, porque o sistema de som é muito É bom e tal. muito bom, O mas sistema de som é é bizarro, muito né? bizarro. Porque ninguém ouve, mas tá aqui e você consegue ouvir o É resto da bizarro. música. O É sistema, bizarro. o sistema de som é bizarro. Ele falou, cara, mas a foto, o vídeo eu não uso, eu uso para sistema de som. E, cara, esse sistema de som, eu lembro que a Oakley tinha lá no passado aqueles óculos Trump que tinha um fonezinho assim, cara. Isso quando eu tinha, sei lá, 14, 13 anos. Então, pô, pra ouvir som, É sério, tá com engraçado. isso? Porque tem umas coisas que evoluem, mas evoluem uma outra É, velocidade, né? então, mas por que que eu tô trazendo esse caso, né? Eh, Existe sim uma dor na nossa sociedade da gente ter nossas mãos de volta, porque hoje a gente fica o tempo inteiro com o celular, cara, tal, tal, tal. Eu acho que a realidade aumentada entra um pouco nesse lugar, né? Tipo, devolver suas mãos, devolver sua mobilidade para você fazer coisas mais fáceis, direto com óculos e tal. Eh, mas para mim isso ainda não aconteceu o Big Bang, né? E as configurações de paradigma, se você olhar, a gente como sociedade não consegue adotar muitas coisas ao mesmo tempo, juntas. Então, existia o hype do metaverso porque, em tese, a pandemia era o Big Bang. Era agora eu preciso. Só que a adoção ela não aconteceu na mesma maneira, talvez em alguns casos específicos, pô, para games, Uhum. né, para alguns nichos rolou a adoção. Mas mainstream, a AI mostrou esse potencial de configurações de paradigma para capturação de valor muito maior, né? Então, eu não acho que o metaverso morreu, eu não acho que isso nunca vai dar certo. Eu acho que na configuração de paradigma é que vai se dizer onde é que vão estar os melhores casos de uso. Da mesma forma que eu também não acho que AI vai ser para tudo, né? Eu acho que vão ter coisas em que a AI não vai conseguir entrar e conectar. Por exemplo, cara, mas aí aqui eu vou falar um negócio tipo de previsão, né? Esse dia eu tava vendo até um meme, cara. A mulher entrou na reunião, era ela e 7 AIs. Ela falou, só vim eu pra reunião, eu e 7, como, "Pô, tá, mas e aí, né? Como é que é, Eu né? acho assim, pô, a reunião, o touch, tipo, é uma coisa vai ter. Eu não consigo imaginar que os nossos dois avatares robôs vão entrar na reunião, Ó, é. vão trocar uma ideia e vão passar Ô, os Zaca, eu não guidelines vou pra, poder ir na pra gente reunião, depois. eu tô mandando minha AI lá. Eu vou Aí você mandar a vai. minha também, beleza? Então as duas se falam, fazer um resumão lá. São tipos de coisa que se fala, mas que eu acho que o período de configuração de paradigma, ele é o que dita isso. E aí tem uma guideline que eu uso, que talvez é meu principal ponto de estudo, que é como a tecnologia molda a nossa atenção e vice-versa. Porque a nossa atenção, para onde a gente decide direcionar ela também molda a tecnologia, né? Uhum. Então, acho que esses paradigmas, a mesma coisa você ter amigos de AI,
né, relacionamentos com AI, são tudo coisas que a gente está nesse período e que a gente ainda não sabe muito bem para onde que vai, que por um lado ele tem os seus paradigmas de pô, afastar mais as pessoas, por outro lado tem o paradigma que, cara, as pessoas estão vivendo em solidão, os níveis de solidão nunca foram tão altos, as pessoas precisam de pertencimento. Então acho que a gente tem muita coisa ainda para rolar, eu não acredito tanto que a gente vai conseguir avançar nas regulações da mesma forma que a tecnologia avança, mas ela é necessária. Em pontos cruciais, ela é muito necessária. É quase um negócio físico ali, né? A observação de um átomo já muda o jeito que ele age. Antes de perguntar, você pode até ir pensando aí, porque quando a gente fala de IA, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de futuro e projeção desse futuro, muitas pessoas ficam com medo até da extinção de algumas profissões, de como o mundo está lidando com essa nova tecnologia, esse novo Aham. jeito de ver o mundo. Vai pensando nisso. Antes, vamos para um quadro aqui, Boa. rapidinho aqui, ó. A gente tem até esse carrinho aqui que é o que Ah, você colocaria nesse carrinho para o empreendedor, o que você colocou no seu carrinho, Luiz Zaca, durante toda essa trajetória que foi excepcional, seja um livro, uma música, uma inspiração, um autor, um empreendedor, sei lá, um cara da tecnologia, ou um professor, não sei, algo que você colocou no seu carrinho que foi importante e que até poderia as pessoas colocarem nos seus carrinhos para mudar o rumo da sua vida, uma inspiração, não sei. cara, eu vou colocar o Tech Drop nesse carrinho, né? Porque ah, pensando no porquê que o Pedro, né, meu sócio, criou o Tech Drop, ele criou muito porque ele queria ter, né, compartilhar conversas que ele não via acontecendo. Então, pô, a gente falou aqui do chat GPT, que a gente falava 6 meses antes, Uhum. mas eu tenho vários feedbacks do leitor que falam, cara, quando saiu, explodiu o DeepSeek, que é a IA Nossa, todo mundo ficou falando chinesa, assim: "Nossa, uma todo nova mundo ficou, surgiu". explodiu, eram 2 horas da tarde. Certo. Os leitores do Tech Drop ficaram sabendo às 6 da manhã. E aí eu teve gente que veio falar pra mim, cara, eu Eu fiquei já estava sabendo, ligado postaram já. no LinkedIn, eu já estava ligado, vocês falaram que os mercados de capitais iam derreter e derreteu. Então eu colocaria o Tech Drop nesse carrinho para quem gosta de tecnologia e negócio, e-commerce, impacto né, de tecnologia no mercado de consumo. Para quem quiser saber mais de AI, colocaria o AI Drop, que é a nossa newsletter de tecnologia, porque para mim, cara, é lá que você vai pegar as inspirações do que está acontecendo no mundo e dos impactos das coisas no mundo. Então, eu colocaria as nossas news aqui. Pode ser puxando um pouco mais para minha Não, mas sardinha, tá certo. mas ela mudou o rumo da minha vida, né? Porque eu coloquei o Tech Drop no meu carrinho e, enfim, depois acabei virando Sim. fundador e sócio, mas, né, eu coloquei o Tech Drop no meu carrinho e ele foi muito relevante para mim antes mesmo de eu trabalhar para ele, né? De eu fundar de eu estar no Tech Drop, né? Show de bola. E agora, em relação a profissões, tem um Boa. caos. A sociedade está em Tá, pânico, Luiz. tá, A sociedade está, assim, amedrontada, porque, meu Deus, eu não vou ter mais emprego daqui a 2 anos. tá. Como você vê essa evolução? Porque é um tema recorrente. Não tem dúvida. Eu voltei de Cannes agora, né? E existiu, principalmente por parte da indústria da criatividade, um reforço de uma narrativa de que o humano não vai se tornar obsoleto, de que a criatividade ela é humana e de que a IA é só uma ferramenta. Mas ao mesmo tempo, pelo lado das plataformas, de uma maneira bem sutil, né, se fala muito sobre a eficiência, sobre o humano com AI. E o que eu acho que eles não falam, e aí a minha leitura é que, na verdade, assim, primeiro, né, é muito falado, né? Ah, não é a AI que vai substituir o humano, é um humano usando AI que vai substituir. Essa frase se fala muito, né? Só que o que não se fala é que a proporção não é 1 para 1. A proporção é maior, ela é muito maior. Então, sim, eu acho que a gente vai partir para um caminho ainda, passar por um caos de, cara, demissões, de eficiência, blá, 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 blá. Porém, existe um ponto que também pouca gente fala, que é a AI hoje pode ser barato. Ah, você paga US$ 20 aí para o chat GPT fazer um monte de coisa para ti. Só que a OpenAI não dá lucro. A OpenAI está colocando grana, colocando grana. A Microsoft está colocando grana. Todos estão investindo em energia nuclear. Todos estão colocando.
quanto custava o Uber quando você começou a pegar Uber? Quanto custa o Uber agora? Então essa AI, ela também vai ficar bem Uma hora a cara. conta vem. Uma hora a conta vem. E aí, eu acho que vai existir um ciclo, e a gente vive muito em ciclos na nossa vida. Vai existir um ciclo, sim, de demissão, de pavor, etc. Mas vai começar a existir, vai voltar um ciclo de falar, cara, mas e aí? Assim, tem coisas que era o humano que fazia esse processo aqui, ou que custa o mesmo, mas que eu prefiro ter um humano pensante para esse tipo de função. Acho que tem funções que elas vão ser completamente extinguidas, assim como a gente teve E é natural que isso aconteça. nas outras revoluções tecnológicas, desde do telefone para o mobile, por exemplo, né? Eh, a gente vai ter um caminho tortuoso, porque, de novo, né, na configuração de paradigmas é onde as próprias empresas, elas estão com medo de falar, pô, por que que eu vou manter minha estrutura inflada? Tá todo mundo demitindo, eu preciso fazer isso também, né? Então a gente vai passar por um caminho tortuoso. Minha, né, dica é, pô, aprenda o máximo possível sobre isso, comece a usar 100% no seu dia a dia, esteja dentro assim, né, como veio a revolução tecnológica do mobile e hoje você está com o celular na mão, coloque um celular, não, uma AI no seu processo, independente do que seja, mas take it easy, assim, aprenda, né, se posiciona, Nada de tem pânico. muito espaço ainda pra gente, e tem muita coisa, muita água para rolar. A gente falou de alguns cases aí de loucura da sua vida, a gente falou de alguns momentos ali mais delicados, das suas viagens e tudo mais, dos perrengues. Agora, para alcançar o sucesso, aí eu vou falar que é como se fosse uma dica mesmo para o cara que está começando a empreender agora. Para alcançar o sucesso, o que é o mais importante? Eu tô tentando chegar lá ainda, né? Eu levo, Eu tô perguntei do 0 ao 10, você está no 1 eu ainda. tô Falei, meu tentando Deus, se esse é o 1, imagina o 10 de Luisaca. eu tô tentando chegar lá ainda. Então eu posso dizer o que eu estou fazendo e não Sim, pode ser. necessariamente porque tem aquela Porque coisa, você já é um bom exemplo. tem aquela frase clássica que a pessoa fala, né, se apaixone pelo seu trabalho, você não vai precisar trabalhar nenhum dia mais. Normalmente quem fala isso é um bilionário que ganhou a vida com uma mineradora e agora Com pode certeza, falar isso, com certeza. né, ou com um negócio super chato, Eu né. amo o que eu faço, mas eu brinco, eu faço uma sacanagem. Lógico que eu amo o que eu faço e gosto muito de fazer. Eu falei, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na vida. Brincando, É, mas é lógico que é muito é. bom. Obviamente você tem que, né, minimamente, mas, cara, vai ter coisa muito chata que você vai fazer nesse processo, Sim. né? Então eu acho que a minha dica para chegar no sucesso que eu tô tentando fazer é ser muito bom em uma coisa, porque a partir do momento em que você se torna excelente naquilo, você vai começar a gostar, você vai se apaixonar por aquilo ou se apaixonar por ser muito bom naquilo. Um advogado de direito tributário, será que ele ama mesmo falar de direito tributário? Mas os melhores, com certeza, eles estão num estado de flow, porque eles masterizaram aquela arte. Sim. Então, busque uma coisa que você faz hoje, faça aquilo muito bem, tente fazer isso muito bem. Eu poderia já estar com um podcast próprio, eu poderia já ter feito diversas outras coisas, mas o que a gente se propôs a fazer é ser muito bom em entregar curadoria de tecnologia, negócios, inteligência artificial no e-mail. E a gente, né, quer atingir o nosso sucesso ali. Isso não quer dizer que a gente não vai abrir para outras coisas, mas ser o melhor naquilo me coloca em estado de flow. Isso é o que eu estou buscando para chegar no sucesso. Vou chegar Isso, a lá, gente não vamos dúvida. chegar lá. Tá chegando, já chega para mais de 250 mil pessoas nas suas newsletters, senhoras e senhores. Nosso convidado de hoje aqui do Causa Sucesso, Luiz Zaca. Zaca, Valeu. bom demais ter você aqui, cara. É claro que esse papo fica por aqui, mas o papo vai continuar aí nas newsletters, que a gente vai continuar recebendo lá, porque é um papo que não acaba nunca, que é É da isso. evolução da tecnologia e tudo mais, né? É isso, não acaba. Então fica o convite também para quem quiser assinar techdrop.news. Lá você consegue ver toda a nossa família de marcas de conteúdo ali e pelos caminhos que mais te agrada.
Muito legal, Zaca. E você que conferiu esse episódio aqui, deixa aqui, ó, o seu like, curta, lógico, esse vídeo, compartilhe com quem quer empreender, porque às vezes é na história de sucesso, mesmo com alguns fracassos, ou então algumas loucuras ali no meio do caminho, que a gente alcança o nosso objetivo aqui no nosso podcast da Yamp. Ah, e entra lá no yamp.com.br, várias soluções para você já começar a empreender com o seu e-commerce e tudo mais, porque o momento é agora. A gente projeta o futuro, mas o momento é agora para a gente começar a empreender. E até o próximo episódio.